Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você, concurseiro de plantão. Eu sou o professor Canduca Oliveira e o nosso assunto é economia. Falaremos primeiro da economia do Brasil e em seguida da economia mundo, tá ok? Então, olha só. A economia brasileira, nos últimos 20 anos aí praticamente, depois do Plano Real para cá, ela sofreu um processo de estabilização econômica. Nos anos 80 nós tivemos aquela hiperinflação maluca, mas depois que o Plano Real foi criado a partir de 1994, já se vão aí quase 20 anos, completando que vem, nós passamos a ter uma moeda forte, passamos a ter uma economia mais sólida. E, especialmente nos últimos anos, a partir do governo Lula, ele já encontrou a economia bem encaminhada, apesar dele ter mania de, nos discursos, falar nunca antes na história desse país, companheiros e companheiras e tal, ele não fez a economia do Brasil sozinho, foi todo um caminhar. O Itamar Franco lançou o Plano Real, Fernando Henrique era ministro da Fazenda de Itamar, e depois virou presidente. Nos dois governos dele ele continuou implementando o plano, estabilizou a economia, derrotou a inflação e tal, só não conseguiu gerar emprego e renda, e distribuir renda. E aí entrou o Lula, já pegou o alicerce pronto, ele conseguiu, então pegou também a economia mundial numa fase muito boa, juntou o útil ao agradável, a casa já estava mais ou menos arrumada, então ele acrescentou a componente social, que foi o aumento do emprego e da distribuição de renda no país. Eu falei na nossa aula de política que o Lula deixou para a dona Dilma uma herança maldita em termos políticos. Um bando de ministros corruptos, tanto é que dos 5 que ele indicou, ela demitiu logo todos no primeiro ano de governo dela, mas na área de economia ela não pode reclamar que o Lula deixou a herança maldita para ela, não. Nós vamos ver alguns indicadores aqui, ó. Vou mostrar uma tabelinha para vocês, onde a gente tem um quadro comparativo de 2 momentos da economia brasileira. Então, olho aqui no nosso slide para você ver aqui esses momentos, quais que são. Olha só. Então, perdão. Olha só. Nós temos aqui, ó, 2002. 2002 é o último ano do governo Fernando Henrique Cardoso. 2010 é o último ano do governo Lula, ok? Nós temos aqui nessa tabela, chamada Cenário Econômico do Brasil, indicadores econômicos, os principais indicadores econômicos da economia de um país, que é o dólar. Nenhum investidor coloca dinheiro dentro do país sem saber como é que está a cotação do dólar. Como é que estão as taxas de inflação, como é que estavam as taxas de inflação em cada período. O risco país, que mede a confiança do investidor estrangeiro na capacidade do país pagar as dívidas. A taxa básica de juros que é praticada no país. O nível de desemprego que esse país possui. Desemprego alto geralmente não condiz com a economia boa. E o tamanho da dívida pública. Se o país está devendo muito ou pouco, é para ver se ele dá conta de pagar as contas. E ainda se esse país possui reservas internacionais para aguentar passar por crises. Bom, conforme você pode ver aqui na tabela, dá para você ver claramente que isso aqui, ó, é o momento em que FHC está deixando o governo. Ó. FHC. Ele está passando o governo para o Lula aqui. 2002 até 31 de dezembro é ele. A partir de 1º de janeiro de 2003 é Lula. Aqui é Lula passando o bastão para a dona Dilma Rousseff. Ó. Lula vai até 31 de dezembro de 2010, a partir de 1º de janeiro de 2011 ele entrega o bastão para Dilma. Não precisa ser nenhum gênio das finanças para ver que, na época que Fernando Henrique saiu, os indicadores econômicos estavam muito piores. Olha só. Quando o Lula assumiu, a média da cotação do dólar no ano anterior tinha sido de R$ 3,94. O dólar estava quase R$ 4,00. Ele saiu deixando o dólar para Dilma a 1,70. Ok? Então, a inflação, quando o Lula assumiu, a inflação estava perdendo completamente, estava totalmente quase que fora de controle. Nossa meta de inflação é de 4,5% ao ano, galera. 4,5%. Há uma margem de tolerância de 2 para mais e 2 para menos. Tá ok? Mas olha só, a inflação estava em 12,98. Cara, 4 vezes 3, 12. Isso aqui estava 3 vezes acima do centro da meta. E mesmo se você considerar o teto, que é 2 para mais, 6,5, estava 2 vezes acima do teto da meta. A coisa estava complicada. O Lula saiu deixando a inflação para Dilma ainda alta. Estava em 5,91. A meta é 4,5, não se esqueçam. Então,
Não estava bom, não. Esse foi um dos poucos indicadores ruins que Lula deixou para Dilma. Foi inflação e aceleração. Mas estava abaixo do teto. O Banco Central permite até 6,5 ao ano. Então, 5,91 abaixo de 6,5 estava dentro da meta. Aqui não, estava estouradíssimo. Ok? O risco país mede a confiança do investidor estrangeiro na capacidade do país pagar as contas. Um país do porte do Brasil, do México, por exemplo, da Argentina, os investidores aceitam que ele tem até uns 300 pontos base de risco país. Uns 300 pontos. O Brasil estava em 1.439. Tá ok? Quando você chega nos 300, até aí é aceitável. 400, sinal amarelo. 500, luz vermelha. Os investidores saem correndo. A gente estava, então, muito, mas muito fora mesmo do aceitável pelo mercado. Quando o Lula saiu, ele deixou esse risco em 194 pontos base. Um dos mais baixos da história do Brasil. A taxa básica de juros do Brasil, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do governo, é a partir dela que se cobram todos os juros, estava em 19% ao ano. Esse era o juro nominal. Se você descontar desse juro nominal a inflação, você tem o chamado juro real. Então, juro real é a inflação nominal, 19%, menos 12,5%. 19 menos, vamos botar 19 menos 13, estava em 6% o nosso juro real. Era a maior taxa de juros do mundo, ok? Era a maior taxa de juros praticada no mundo, juro real, que é o nominal descontado da inflação. Quando o Lula saiu, ele deixou a taxa de juros nominal bem mais baixa, em 10,75. Agora, ainda era a maior taxa de juros real do mundo, descontando 5,91 de inflação, continuava sendo ainda a maior taxa de juro real do mundo. O Brasil, nos últimos anos, tem sido campeão mundial de maior juro. Bom, o desemprego no início do governo Lula estava em 10,9, quando Fernando Henrique entregou o governo para ele. Ele saiu e entregou para Dilma com 6,7, tá ok? Com 6,7 de média no último ano de governo dele. A dívida pública do país, quando o Lula assumiu, estava em 60,6% do PIB. Existe um limite prudencial, pessoal, de endividamento para países em desenvolvimento. Recomenda-se que um país em desenvolvimento deve manter a sua relação de dívida-PIB em torno de 40% do PIB, que é a somatória de toda a dívida pública. 40% do PIB é o recomendável, 50% sinal amarelo, 60% sinal vermelho, os investidores saem correndo, porque acham que o país não vai dar conta mais de pagar suas contas. Quando bate em 60%, o próximo passo é o calote, a moratória, suspensão do pagamento da dívida. Resultado, a gente já tinha passado o sinal vermelho, 60,6. Quando o Lula saiu, ele deixou em 40,1. Então, estava dentro dos patamares recomendados pelos organismos internacionais e pelos mercados. Quando o Lula assumiu, o Fernando Henrique deixou o país praticamente com as reservas zeradas. Para o tamanho do PIB do Brasil, 37,8 bi eram apenas as nossas reservas para fazer intervenção no mercado de câmbio. Quando o Lula saiu, ele deixou 285,5 bi em reservas para Dilma, e essas reservas nossas foram aumentadas atualmente para 380 bilhões. Atualmente no governo Dilma elas estão em 380 bilhões. Tá ok? Então, galera, vejam só. Eu coloquei aqui essa tabela ainda, que é o último mês do governo Lula. Ó. No momento em que ele passou o governo para Dilma, estava assim, ó, dólar 1,70, a inflação estava em 0,63 ao mês, estava alta, porque 6 vezes 12, 6 ao mês, 0,6 ao mês, vezes 12 meses do ano, daria acima da meta. O risco país estava em 174, até uns 300 é normal. A inflação, a taxa de juros estava em 10,75, ainda era o maior juro real do mundo, mas bem abaixo dos 19 que ele pegou. O desemprego em dezembro sempre ele é mais baixo por causa das contratações temporárias de Natal, estava em 5,7. Os juros em 40, aliás, a dívida pública em 40,1, dentro das recomendações, as reservas em 285 bilhões. Bom, volte para cá. Veja bem, dessa maneira, claramente dá para ver que o Lula pegou o país numa situação econômica muito complicada e entregou para Dilma numa situação bem mais favorável. Agora, por que a situação do Brasil estava tão ruim assim quando o Lula assumiu? O próprio Lula era culpado. Medo de o que o Lula ia fazer quando chegasse no poder. Lula, pessoal, ele tentou 4 vezes antes de chegar à presidência da República.
E no começo, quando o Lula começou a se candidatar à presidência, ele era um cara radical pra caramba, ok? Prometia que ia dar calote nos banqueiros, ia dar calote no FMI, não sei o quê. Ao longo da história política dele, com as derrotas que ele começou a Ucrânia, ele foi mudando. De Lula lá, ele passou a ser Lula Light. De Lula Light, ele passou a ser Lulinha, Paz e Amor. Mas os investidores não acreditavam que o Lula ia dar continuidade às políticas econômicas de Fernando Henrique Cardoso. E o que o Lula fez foi continuar aquilo que Fernando Henrique já vinha fazendo e aprimorou. Apesar do discurso dele, nunca antes na história desse país, na verdade, a história de um país se constrói com todo mundo. Isso é só retórica política. Ele continuou e melhorou aquilo que Fernando Henrique vinha fazendo. Ok? Então, a cada qual o seu espaço, ado, cada qual em seu quadrado, né? A gente não pode negar o mérito que a FHC teve, e o Lula teve mais mérito que ele, no sentido de que conseguiu aumentar a geração de emprego e aumentar a distribuição de renda. Vamos para adiante. Bom, aqui nós temos a taxa de crescimento econômico do Brasil, outra tabelinha com a taxa de crescimento do Brasil, ao longo do governo Lula e do governo Dilma. E eu quero mostrar alguns detalhes para vocês, ok? Dessa tabelinha. Olho na tela aqui para a gente ver essa tabela mais de perto. Olha só. O Lula teve 2 governos. O primeiro governo Lula vem até aqui, ó. Primeiro governo Lula. Esse aqui é o primeiro. Nesse primeiro... perdão, é aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, só um minutinho, galera. Tcharam. Deixe-me eu apagar, porque eu fiz uma bobagem aqui. Então... apagar. Eita, a tal da tecnologia é uma maravilha, hein? Então, olha só. Até aqui, ó. Aqui sim. Até aqui é o primeiro governo Lula, ó. Bem, no primeiro governo Lula, o crescimento econômico ele foi errático. Olha só. A economia ela jamais deve crescer a solavancos. A economia é igual ao eletroencefalograma. Tem que ter aqueles pontinhos batendo certinho. Você não pode ficar com um pico lá em cima e outro embaixo, não. E o primeiro governo Lula foi assim, no primeiro ano dele, a economia cresceu 1,1. No segundo ano já cresceu 5,7. É uma montanha russa. No ano seguinte caiu para 2,9. No outro ano já cresceu só 3,7. Então, isso porque nesse primeiro mandato de Lula, simplesmente ele disse que não estava focando no crescimento econômico. Nesse primeiro mandato dele, o foco do governo era o fome zero. Tá ok? Era o fome zero. Agora, a partir do segundo mandato, quando ele foi reeleito, ele disse que essa questão da fome já estava equacionada e ele agora podia tentar acelerar o processo de crescimento da economia. Então, ele lançou o PAC, que nós vamos estudar agora mesmo. Ele lançou o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e o PAC até que deu resultado. Olha aqui. No primeiro ano de PAC, a dona Dilma Rousseff foi designada para ser a gerente do PAC. Nós tivemos um crescimento de 6,1%. Foi o maior crescimento aí até então do governo Lula. Tudo estava indo muito bem. A companheira Dilma Rousseff, que era uma patinha feia, começou a ficar com cara de cisne, começou a ficar com cara de presidenciável. Bom, no segundo ano do governo Lula, no segundo ano do segundo mandato de Lula, o PAC fez a economia crescer 5,1. Aí Lula foi quando começou a tal da crise mundial, falar da crise imobiliária americana. Aí Lula, como é muito bocudo, disse que se a crise chegasse aqui no Brasil ia ser só uma marolinha. Olha o resultado da marolinha aqui, ó. A marolinha chegou aqui derrubando nosso PIB, elevando o desemprego de 6% para 9% e jogou o PIB nosso em menos 0,3%. Isso porque o governo tomou um monte de medida para segurar a crise. Bom, e gastando horrores para poder eleger a companheira Dilma no último ano de mandato e as medidas que ele tomou no finalzinho de 2009, no auge da crise imobiliária americana, quando o Lula saiu, ele deixou um crescimento em 7,5%. Foi o crescimento mais robusto do governo dele. A companheira Dilma, então, assume daqui para frente. E a companheira Dilma assume e ela vai ter que colocar em prática o PAC número 2. O PAC 2. Tá ok? O objetivo desse PAC 2 era tentar manter um crescimento parecido com o que estava acontecendo no PAC 1. Só que dá para ver que a dona Dilma não está conseguindo. Olha só. No primeiro ano do governo dela, o crescimento caiu para 2,7%. No segundo ano do governo Dilma, caiu para 0,9%. E esse ano, a expectativa é que o Brasil vai crescer cerca de 2,5%. Bem diferente do PAC número 1, que fora esse ano aqui da crise americana, da crise imobiliária, o único ano ruim foi o ano da crise imobiliária.
a dona Dilma não está conseguindo repetir a performance do Lula, até porque a Dilma também está passando, não só ela, o mundo está passando por um momento complicado, que é a crise na zona do euro. Vamos dar uma olhada aqui no PAC, um resumo sobre o PAC. Bom, o PAC ele é o chamado Programa de Aceleração do Crescimento. E o PAC que Lula lançou entre 2007 e 2010, a gente passou a chamar de PAC 1, porque agora tem o PAC 2, que é o da Dilma. O PAC 1 ele era para 2007 e 2010, e ele previa investimentos da ordem de 504 bilhões de reais. Durante a crise de 2008, os gastos foram aumentados em 142 bilhões, por causa da crise imobiliária americana. Em tempos de crise, os governos gastam mais. Os empresários ficam com medo de investir, o governo tem que investir. Então, os gastos somados, 504 mais 142, 646 bilhões foram aplicados nesse PAC 1. E é isso que deu ao Brasil aquele crescimento que nós vimos ali anteriormente. O objetivo do PAC 1 era fazer a economia crescer 5% ao ano. Como nós vimos anteriormente, olho aqui em mim, por favor. Tá ok? Aqui no Tio Canduca. Então, nós podemos ver que deu resultado. Foi 6,1 de crescimento, depois 5,1, aí veio a crise que em 2009 fez a gente crescer menos 0,3, depois 7,5. Bom, terminado o governo Lula, antes mesmo do governo terminar, ele já lançou o PAC 2. O PSDB até reclamou, disse que esse lançamento foi eleitoreiro, que ele já estava contando com a eleição de Dilma como certa. Ele disse que não é que ele estava fazendo um plano para Dilma. Ele estava fazendo, era para o próximo presidente. Bom, é ruim que ele estava fazendo o PAC 2 para o Serra, né, galera? Mas vamos ver então o PAC 2. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela para a gente ver um resumo do PAC 2. Bem, o PAC 2 é do governo Dilma, é esse que está sendo aplicado agora no governo Dilma, e ele é previsto para ser aplicado no quadriênio 2011 e 2014. O programa foi lançado em junho de 2010, 6 meses antes do governo Lula terminar, o que causou as reclamações da oposição, que disse que o programa era eleitoreiro. A previsão de gastos para esse primeiro mandato de Dilma é de 956 bilhões de reais, que serão investidos em infraestrutura física e social. O que é infraestrutura física? Obras de infraestrutura, estrada, ferrovia, porto, aeroporto e tal. Infraestrutura social é saúde, segurança, educação, essas coisas. No PAC 1 e 2, a divisão dos gastos seria assim: infraestrutura física, obras e infraestrutura social. Bom, o objetivo do PAC 2 pretende manter o crescimento sustentado da economia brasileira e a continuidade da geração de emprego e distribuição de renda. Bom, câmera aqui, por favor. Como nós podemos ver, na tabelinha do crescimento econômico ali, dona Dilma não está conseguindo manter essa performance que o PAC 1 tinha. No primeiro ano dela foi 2,7, no segundo ano 0,9, e agora nesse terceiro ano o crescimento se fechar em 2,5, nós já vamos estar no lucro. Tá ok? Então, galera, nosso PAC 2 está empacado. Essa é que é a realidade. A Dilma bota a culpa na desaceleração da economia mundial, a Europa vai mal, os Estados Unidos estão andando de lado, ainda não se recuperou, a China, que é a nossa maior parceira comercial, está crescendo menos e tal, e diz que a culpa é externa. Está tentando estimular aqui o mercado interno para as pessoas gastarem mais, comprar mais carro, mais eletrodoméstico, mais não sei o quê. Só que o povão já está endividado. O caboclo já comprou o AP do Minha Casa Minha Vida, está devendo em 25 anos, 30 anos para frente. Quem comprou o carro em 72 vezes lá na época do governo Lula ainda está pagando metade do carnê. Então, nossa classe média já está endividada e as medidas de estímulo ao mercado interno não estão funcionando. Então, junto o problema externo, mais o alto endividamento dos brasileiros e a coisa está andando devagar. O PAC empacou nesse segundo PAC aqui. Tá bom? Vamos para frente. Vamos ver como é que tem sido a economia nesses quase 3 anos agora de governo Dilma. Bom, o primeiro ano de Dilma foi o ano de 2011, foi aquele PIB que cresceu 2,7, que eu falei lá para vocês. Olho na tela, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu nesse primeiro ano de Dilma. Ó. Em março de 2012, o IBGE divulgou o PIB de 2011. Sempre o IBGE divulga o PIB sempre em março. Janeiro, fevereiro e março, ele fica fazendo as contas, são complicadas, tem que somar todas as riquezas do país, nos 3 setores da economia, primário, secundário e terciário, e só em março é que ele divulga sempre.
Por exemplo, o crescimento desse ano nós só vamos saber em março do ano que vem. Fim do ano a gente tem uma prévia, mas oficial só em março de 2014, que a gente sabe quanto 2013 cresceu. Então, em março de 2012, o IBGE divulgou o PIB 2011. Apenas 2,72% de crescimento. A gente arredonda para 2,7%. Foi decepcionante, porque a Dilma sabia que o país ia crescer menos. Estava no auge da crise europeia. Só que o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central prometeu para ela que o Brasil ia crescer 3,5%. Quando o crescimento veio em 2,7%, aí ela decepcionou e reagiu. A reação do governo foi cortes sucessivos nos juros, que em janeiro de 2012 estava em 10,5%. O Lula saiu, o juro estava em 10,75%. A Dilma subiu o juro, chegou no governo dela a ter juro de 12,5%. Ela começou com 10,75%, chegou a 12,5% em agosto de 2011. E aí veio cortando o juro. No começo de 2012, em janeiro, o juro estava em 10,50%. Ela cortou o juro para 7,25% em setembro de 2012, a menor taxa da história. Só que aí, como o juro baixou demais, o consumo aumentou muito e a inflação aumentou. Para a gente controlar a inflação, você tem que subir o juro para reduzir o consumo e, então, a partir de abril de 2012, os juros começaram a subir, tá ok? E, aliás, abril agora, perdão. A partir de abril agora de 2013, os juros voltaram a subir, porque a inflação estava ameaçando fugir ao controle, a oposição, como diz, já estava deitando e rolando. E nós estamos atualmente com uma taxa básica de 9,5% ao ano. Acredita-se que até o fim do ano ainda tem mais uma reunião. Em novembro tem mais uma reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, é o Copom quem decide o juro. O Copom vai fazer uma reunião em novembro e os mercados acham que eles vão subir o juro mais 0,25 e que nós devemos encerrar o ano com juro de 9,75. É a aposta dos mercados, ok? Quanto mais alto o juro, menor o crescimento. Quanto menor o crescimento, menos geração de emprego, menos distribuição de renda e tudo mais. Aliás, no Brasil nós estamos vivendo um fenômeno interessante. Crescimento baixo e desemprego em alta. Nós vamos falar desse assunto agora e vamos explicar por quê. Porque é contraditório. Se a economia não cresce, geralmente o desemprego é que cresce. E aqui no Brasil a economia não está crescendo, mas o emprego está sendo mantido. Tá bom? Bem, a dona Dilma teve que mudar a remuneração da caderneta de poupança para poder baixar o juro abaixo de 8,5%. Câmara em mim aqui que eu vou explicar por que a regra da poupança teve que mudar. Pessoal, aqui no Brasil, a caderneta de poupança é o principal local onde a população mais pobre guarda dinheiro. E o rendimento da poupança é garantido, ok? Então, se a presidenta Dilma quisesse baixar os juros abaixo do patamar de 8,5%, como a poupança tem o rendimento garantido da taxa básica de juros mais a variação da TR, ela passaria a ser a aplicação mais rentável de todo o país. E todos os outros investimentos do país migrariam para a poupança. A poupança serve para financiar a casa própria. Sobraria dinheiro para financiar a casa própria, mas faltaria dinheiro para as outras aplicações que financiam a construção de estradas, as indústrias e os outros setores da economia. A agricultura, isso, aquilo. Então, para que isso não acontecesse, a presidenta teve que mexer no rendimento da poupança. A oposição falou que era um tiro no pé, que ela ia perder voto e tudo mais. Mas a equipe econômica dela foi eficiente. A equipe econômica fez assim, ó, toda vez que a taxa de juros estiver abaixo de 8,5%, a poupança não rende 100% da Selic mais TR. Ela vai render só 70% da Selic mais a TR. Toda vez que estiver abaixo de 8,5%. Se a taxa de juros voltar a subir acima de 8,5%, volta a regra antiga, que é 100% da Selic mais a TR. Então, enquanto o juro esteve abaixo de 8,5%, ele esteve em 7,25% durante 5, 6 meses seguidos, a poupança rendeu 70% da Selic mais TR. Só que aí, a partir de abril agora de 2013, o juro voltou a subir. Quando o juro passou de 8,5%, voltou a valer a regra antiga. Então, atualmente, a poupança voltou a valer de novo 100% da Selic mais TR. E, com isso, foi uma solução inteligente. Bom, olho aqui no nosso slide de novo, galera, para a gente encerrar essas medidas aqui que a Dilma tomou. Então, qual foi a reação do governo? Vamos lá. Cortes sucessivos nos juros, nós já vimos. Os juros voltaram a subir a partir de abril desse ano.
e chegaram a 9,5 agora, deve fechar o ano com 9,75. Ela mudou a remuneração da caderneta, e a caderneta agora voltou ao normal de novo, voltou a render a mesma coisa que rendia antes, porque o juro está acima de 8,5. E ela também, na ocasião, fez um aumento de 6% no IOF, para entrar. IOF é Imposto sobre Operação Financeira, tá ok? Imposto sobre Operação Financeira. Aumento de 6% no IOF para a entrada de capital estrangeiro para barrar a valorização do real. O real estava muito valorizado por causa da entrada excessiva de dólares no Brasil, que tinha a maior taxa de juros do mundo, e com isso era preciso reduzir a entrada de dólares no país. Então, toda vez que um investidor estrangeiro botasse dinheiro aqui, na hora de tirar o dinheiro, ele ia pagar 6% de IOF. Era uma medida para, então, fazer o real parar de se valorizar. Quando o real está muito forte, pessoal, a gente tem dificuldade para exportar. Tá ok? Quando o real está fraco, facilita as exportações. Quando ele está forte demais, derruba as exportações. E a dona Dilma queria um real mais fraco. Tá ok? Bom, foi por isso que foi tomada essa medida. A presidenta Dilma também convocou reunião na época com os 28 maiores empresários do país para discutir formas de retomar o crescimento industrial. E esses 28 empresários, capitaneados por Jorge Gerdau, que é o principal conselheiro econômico dela, ficaram um dia inteiro trancados no Palácio do Planalto com ela, e ao final da reunião a presidenta prometeu mudanças. E ela fez um monte de mudanças em 2012. Tá ok? Bom, ela fez um monte de mudanças em 2012. Aqui nós temos um gráfico, tá ok? Na nossa tela aqui nós temos um gráfico do comportamento da taxa de juros ao longo do governo de Dona Dilma. Então, olha aqui. Em outubro do ano passado, exatamente um ano atrás, o juro chegou a 7,25. Foi o menor juro da história da taxa Selic no Brasil. A Selic foi criada na época do Plano Real. Foi a menor Selic da história, 7,25. Tá ok? O Brasil, quando o juro caiu para 7,25, chegou a ter a quinta maior taxa de juros do mundo. Nós deixamos de ter o maior juro do mundo, chegamos a cair para o quinto lugar. Tá ok? Mas aí, como eu disse, a inflação com o juro aqui mais baixo, a inflação começou a ameaçar. Então, a partir de abril aqui, o juro começou a subir. Ó. Em maio ele foi para 7,50, em junho foi a 8, em julho foi a 8,5. A partir desse momento aqui, a poupança voltou para a regra antiga. A partir do momento que o juro passou aqui de 8,50 para cima, aliás, aqui, ó, aqui, a partir desse momento que volta a regra antiga. Até 8,50, a regra nova, 70% da Selic mais TR. Voltou acima de 8,5, voltou a poupança, voltou a ter a regra antiga. Então, a partir de setembro, 9%, e agora em outubro, nessa última reunião do Copom, 9,75. 9,50. Na reunião de novembro, espera-se que o juro suba para 9,75, é uma maneira da gente segurar a inflação. Esse ano, a inflação deve fechar em 5,5, o ano que vem, o Banco Central diz que quer a inflação de volta na meta, que é de apenas 4,5. Tá bom? Então, vamos para frente. Olha só, olha o troféu que nós ganhamos, galera. Olha aqui na tela. Olha o troféu que nós ganhamos, com esse juro voltando para 9,5. Eu falei para vocês que quando o juro caiu para 7,25, o Brasil deixou de ter a maior taxa de juros do mundo. Deixou momentaneamente. A partir do momento que a taxa de juros voltou a subir, até 9%, que a gente estava no mês passado, tá ok? A taxa de juros do Brasil não era a maior do mundo. Esse mês, agora de outubro, com o juros subindo para 9,5, nós voltamos a subir no pódio a maior taxa de juros do mundo, ao Brasil em primeiro lugar. Olha o troféu, a cara do Brasil, galera. Olha a cara do Brasil. Nada de comemoração, né? Porque ninguém quer ter o maior juro do mundo. Tá ok? Olha o troféu, olha a chapa quente aqui, ó, fumaçando. Então, não, isso aqui não é nada bom. Quanto maior o juro, menor é o crescimento econômico. Não é bom, galera. Tá ok? Então, vamos para frente. Bom, vamos encerrar esse nosso bloco por aqui. Um abraço para vocês, galera. Daqui a pouco a gente continua. Tá ok? Então, abração para todo mundo. Próximo bloco a gente continua com a economia. Vamos lá.